Reverendo Hernandes, o que é o avivamento? A palavra avivamento significa reavivar o que já está vivo. O que está vivo, que perdeu o vigor, que perdeu o entusiasmo, que perdeu a vibração, recebe um novo alento. Então, avivamento não é para o incrédulo, não é para o mundo, não é para aquele que ainda não foi convertido. O avivamento é para a igreja. Quando a igreja entra num processo de sonolência espiritual, de decadência espiritual, de apatia espiritual, essa igreja precisa voltar-se para Deus em arrependimento, em quebrantamento, em choro, em oração. E então Deus, pela sua graça, segundo a sua soberana vontade, visita esse povo de uma maneira poderosa, um derramamento do Espírito Santo, trazendo um novo vigor, um novo alento, revestindo esta igreja de poder para testemunhar e impactar o mundo com o Evangelho. Não é uma obra do homem, não é agendado pela igreja, não é administrado pela igreja, é uma obra soberana do Espírito Santo. O que a igreja brasileira tem assistido nas TVs, escutado nos rádios e nos púlpitos, é o verdadeiro Evangelho, reverendo? Olha, louvado seja Deus, há mais de 7.000 que não se dobraram a Baal, que muitas vezes, até no anonimato, mantém-se fiel a Deus, mantém-se íntegro, tanto na palavra quanto na ética, tanto na teologia quanto na vida moral, tanto no credo quanto na conduta. Entretanto, o que mais se vê hoje na televisão, no rádio, infelizmente, não é o genuíno evangelho, é um outro evangelho, é um falso evangelho. É um evangelho focado e centrado no homem, é um evangelho que não traz a verdade genuína, pura das Escrituras, onde o homem está buscando riqueza, saúde, prosperidade, sucesso, glória neste mundo, construindo um império neste mundo. Quando o Evangelho de Cristo, ele trata da salvação, da vida eterna, da transformação do caráter, da mudança da vida, do impacto do Evangelho no meio da sociedade para transformar o homem, transformar a família e impactar a sociedade. O que nós precisamos hoje, penso eu, é de uma nova reforma, é de uma volta às Escrituras, é de uma volta à doutrina dos apóstolos, é de uma volta à simplicidade do Evangelho, é de uma volta à vida de santidade, para que a igreja possa ser, de fato, uma agência do reino de Deus, para evangelizar, para fazer missões aqui, ali, além fronteiras, e levar a luz do Evangelho, a esperança da graça de Deus para as nações que jazem mergulhadas em densas trevas da ignorância, do paganismo, das falsas religiões, das falsas crenças. Então só a igreja que esteja firmada na palavra de Deus, revestida com o poder do Espírito Santo de Deus, pode cumprir esse grande comissionamento do Senhor Jesus Cristo. Reverendo, o senhor falou que o avivamento é precedido por uma igreja que tem sede de Deus, mas também em um cenário de crise, né? Muitas vezes teve crise antes de um avivamento. Hoje essa crise que nós vivemos é um terreno fértil para um avivamento? Com certeza, o avivamento é o prelúdio, a crise é um prelúdio do avivamento. Sempre que houve avivamento na história, seja no Velho Testamento, no Novo Testamento, ou nesses 20 séculos de cristianismo, esses avivamentos foram precedidos por uma grande e avassaladora crise. É quando os recursos da terra se esgotam, é quando o homem reconhece que ele não tem solução para ele mesmo, quando o homem reconhece a gravidade do seu pecado, chora por ele, lamenta por ele, se arrepende dele e o abandona e busca a face do Onipotente, então é que Deus derrama do seu Espírito. Não estamos dizendo com isso que nós não devemos responsabilizar aqueles que geram as crises, seja ela financeira, seja ela social, seja ela econômica, seja ela moral, seja ela de que nível for. Os homens que patrocinam a crise são responsáveis por ela. Entretanto, Deus usa esse momento de crise para levar as pessoas ao quebrantamento. E então, a partir daí, o caminho para o avivamento fica aberto
desde que a igreja se arrependa, desde que a igreja busque a face de Deus, desde que a igreja prepare o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Para finalizar, reverendo, qual que é o conselho que o senhor dá para os jovens hoje, né? Nós estamos vivendo um período de crise moral, política, econômica. Qual que é o conselho que o senhor dá? O conselho que eu dou é o que o apóstolo Paulo deu no seu tempo, que o jovem deve ser padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ser jovem não é sinônimo de fraqueza espiritual. Os jovens são fortes, eles têm vencido o maligno. Os jovens cheios do Espírito Santo, eles são mais sábios do que os idosos. Os jovens podem e devem viver na presença de Deus, em santidade, em pureza, como exemplo dos fiéis, como padrão dos fiéis, e ser um grande instrumento nas mãos de Deus para impactar a sociedade, para fazer diferença na história, para serem vasos de honra nas mãos de Deus, para serem instrumentos nas mãos de Deus, para levar a palavra de Deus aos rincões da terra.